Pessoal, vamos falar agora do conflitos aparentes de normas. Como a própria nomenclatura já disse, esse conflito ele é aparente. Eu tenho um único contexto fático, em que há aparentemente um conflito sobre qual norma vigente será aplicado àquele contexto fático. É para resolver esse conflito que é aparente, eu vou ter a aplicação de 4 princípios fundamentais, que são os princípios da consunção ou absorção, princípio da alternatividade, princípio da subsidiariedade e princípio da especialidade. Esses 4 princípios vão consolidar um mnemônico que a gente chama de CASSE, né? C de consunção, A de alternatividade, S de subsidiariedade, E de especialidade. Vamos entender cada um deles. O princípio da consunção ou absorção, a gente vai ter um crime meio que será absorvido pelo crime fim. Então o sujeito ele tem um dolo da prática de um crime fim. Imagine um sujeito que queira praticar o crime de estelionato e que para a prática do estelionato ele elege como ferramenta o uso de documentos falsos. Então ele vai usar do documento falso para colocar a vítima em situação de erro, que ele, que é elementado o estelionato. Nessa hipótese não haverá em que se falar em resposta, não há em que se falar em cumulação, do estelionato com crime de falso, né? Dessa maneira teria um bis e idem, ou seja, a gente teria uma dupla punição pelo mesmo fato. E no conflito aparente de normas, eu viso evitar também essa dupla punição pelo mesmo crime. Então, o crime meio, uso de documento falso, é absolvido pelo crime pretendido, pelo sujeito, que é o crime fim. Então, o uso de documento é meio, né? O uso de documento falso é absolvido pelo crime fim, que é o estelionato. Imagina um sujeito que pretende matar e, para ele matar, ele vai praticar várias lesões corporais no indivíduo. Não haverá em que se falar em responsabilização por lesão corporal, acumulada com homicídio, pois haverá bis e idem, né? Teria dupla punição pelo mesmo fato. Então, qual é o meio que ele elege para praticar homicídio? O meio que ele elege para praticar homicídio são as lesões corporais. Então, no princípio da consunção ou absorção, o crime meio e crime fim em um mesmo contexto fático, o crime meio é absorvido pelo crime fim. Vamos falar agora do princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade, no princípio da alternatividade, a doutrina vai divergir, vai dizer, na verdade, nem é um princípio para resolver o conflito aparente de normas, porque na alternatividade eu tenho um tipo misto alternativo, eu tenho um tipo penal que vai selar, que vai ser disposto dentro de elementares, Quando a gente lê lá o tipo penal, o texto legal, a gente vai ver vários verbos do núcleo do tipo. Então imagine, por exemplo, a receptação. Imagine, por exemplo, o tráfico de drogas. Eu tenho vários verbos e a pessoa pode praticar qualquer daqueles verbos, para consolidar, para executar e consumar aquele crime. Então, por exemplo, no tráfico de drogas,
A pessoa pode guardar, pode transportar droga. Se ela o faz em um mesmo contexto fático, não haverá dois tráficos de drogas, mas tão somente um. Então, nos tipos mistos alternativos, eu tenho vários verbos naquele tipo penal, e ainda que a pessoa pratique um ou mais verbos, eu vou ter um crime único. É isso que diz o princípio da alternatividade, né? Aqui, ó, no tipo misto alternativo, a prática de mais de um verbo em um mesmo contexto fático não enseja ao concurso de crimes. Há um crime único. Princípio da subsidiariedade. A subsidiariedade, ela se subdivide em subsidiariedade expressa e tácita. Sabe quando você abre o seu Código Penal e lê lá no texto da lei um determinado delito, que o legislador coloca assim: se o fato não constituir crime mais grave. Quando você vê isso escrito no texto da lei, você está diante de uma subsidiariedade expressa. Na subsidiariedade, o crime mais grave prevalece em detrimento do crime mais brando. E não sendo hipótese de aplicação do crime mais grave, aí eu, eventualmente, posso ter aplicação do crime mais brando. Então imagine o artigo 132 do Código Penal. O artigo 132. Quando você abre lá o artigo 132, você você vai ter lá o perigo para a vida ou saúde de outrem. E lá o legislador coloca, né, se o fato não constitui crime mais grave. Isso é exemplo de subsidiariedade expressa. Porque imagine que o sujeito, na verdade, ele pretende uma lesão corporal. Uma lesão corporal é mais grave. Então, ela prevalece em face do artigo 132, né? A pessoa responde pela lesão corporal. Ou ainda, um homicídio. A pessoa responde pelo crime mais grave. Mas não sendo hipótese de aplicação do crime mais grave, eventualmente eu posso ter então aplicação do crime mais brando. Por que isso? O nome, princípio da subsidiariedade. Aqui, pessoal, o artigo 132 diz: expor a vida ou a saúde de outro é perigo direto e iminente. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Se o fato não constitui crime mais grave, ou seja, se constituir crime mais grave, não vai ser expor a vida ou a saúde de outro em perigo direto e iminente. Pode ser um exemplo, um homicídio, pode ser uma lesão corporal. Na subsidiariedade tácita, o texto da lei não vai trazer essa expressão, se do fato não constitui crime mais grave, mas pela circunstância do caso, né, concreto, não sendo hipótese da aplicação do crime mais grave, eu vou ter eventualmente o crime mais brando para ser aplicado. Então, imagine o exemplo do estupro e o constrangimento legal. No estupro, o sujeito ativo ele vai se valer de uma violência ou grave ameaça para constranger a vítima. E a prática de atos libidinosos, conjunção carnais, enfim, que visam satisfazer a lascívia dele. Quando ele constrange a vítima para a prática da conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, a gente está diante do estupro, mas não sendo essa hipótese, se houver um constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça para que ela faça algo que a lei não obriga a fazer ou deixar de fazer, algo que a lei não obriga a essa postura omissiva dela, eu tenho um constrangimento ilegal. Então, a depender do caso concreto, eu posso ter
o crime mais grave, ou não, sendo o caso de aplicar o crime mais grave, essa conduta pode incidir em um crime mais brando. Mas o que eu quero que você perceba é que na subsidiariedade, então, o crime principal é sempre mais grave. E subsidiariamente, não sendo hipótese da aplicação do crime mais grave, vou ter que aplicar um crime mais brando. Como diz aqui, né, o texto da lei, na subsidiariedade tácita, não traz a expressão determinada, mas é possível traduzir a subsidiariedade dos meios empregados e da finalidade empregada, né? Um exemplo: constrangimento legal, o artigo 146 do Código Penal, e subsidiário diante do crime de estupro do artigo 213. Princípio da especialidade. Na especialidade eu tenho aquela regrinha, né, de que a lei especial prevalece sobre a lei geral. Então, quando eu tenho um tipo penal com elementos especializantes que melhor descreve a conduta, né, a conduta vai se amoldar, né, aquele tipo penal, né, que melhor descreve a conduta, seja esse tipo penal um crime mais brando ou mais grave. Isso para nós vai ser irrelevante. Então, na subsidiariedade, o crime mais grave prevalece, não sendo hipótese desse crime mais grave, subsidiariamente eu tenho o crime mais brando. Na especialidade, o que vale para nós é qual é o tipo penal que melhor descreve aquela conduta, seja esse tipo penal uma pena mais grave ou pena mais branda. A título de exemplo, imagine um infanticídio, matar o próprio filho em estado puerperal. Também é matar alguém, né? Matar um filho no estado puerperal também é matar alguém, né? No entanto, infanticídio é um tipo penal que descreve melhor essa conduta, em detrimento do artigo 121, matar alguém, né? Então essa conduta se amolda melhor no infanticídio do que dentro do matar alguém do artigo 121, homicídio. E por essa razão que eu aplico o infanticídio e não o homicídio. Então eu tenho sempre um tipo penal que melhor descreve aquela conduta. Outro exemplo: o crime de abandono de incapaz, né? E tem um crime de abandono de recém-nascido para ocultar a desonra própria, né? Então a melhor a mulher que abandona o recém-nascido com vista a ocultar a sua desonra própria, né, ela não está praticando o abandono de incapaz, ela está praticando esse tipo penal específico, né? Por quê? Porque a conduta dela está se amoldando melhor a um tipo penal que traz de maneira específica essa conduta, realizada com mais detalhes sobre aquela conduta. Um exemplo, né? Abandonar o incapaz é diferente de abandonar um recém-nascido, né, com o propósito de ocultar sua desonra. Então, tem que aplicar a conduta que mais se amolda àquele crime. Isso que é o princípio da especialidade. E aqui tem cada um com seu descrevendo aqui, né? A construção, a absorção, crime meio, crime fim, o mesmo contexto fático. O crime meio absorvido pelo crime fim, né? E aí sucessivamente.